I was bruising battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in the window. I didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia? The avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanish and gone. At night I could hear the blood in my veins, black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angels gonna greet me. It's just you and I, my friend. My clothes don't fit me no more. I walked 1,000 miles just to let me skin. Night has fallen, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Olá, gente querida e gente amada da nossa grande Campina Grande. Essa amiga que vos fala, Lucineide, é com grande prazer, com grande alegria que eu estou aqui. Pois o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Anunciar a vontade de Deus não é fácil. Obedecer também não. Mas os que querem a bênção são como as ovelhas, aceitam ser guiadas e aprendem no Senhor a sua vontade. E hoje, o Cantinho do Coração promete instruir a você algo muito valioso, pois a palavra de Deus ela nos ensina sobre o poder da fé. E só através da fé é que conquistamos. Eu quero convidar você, meu amigo e minha amiga, que está aí na escuta da 107,9 FM. Eu quero saudar os nossos amigos do Face, quero saudar os nossos amigos que fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu quero saudar os nossos amigos da Assembleia de Deus com a paz do Senhor, que o Senhor os abençoe abundantemente. Quero saudar os irmãos da Igreja Batista. Eu quero saudar os meus irmãos católicos, aos meus irmãos evangélicos, a todos aqueles que dizem assim: eu quero ouvir a vontade de Deus. E é por isso que nessa tarde, a 107,9 traz até você a bênção do Senhor através do Cantinho do Coração. Estúdio FM. A certeza que sempre serei feliz. Foi bom te encontrar e expressar em canção o dom de amar, pois guardo no coração a suprema excelência do amor. Em meu coração, muito além do que uma
A certeza de sempre ser feliz leva todo aquele que não deixa ser vencido pelas lutas a lutar pelos seus sonhos. Hoje o Cantinho do Coração, ele traz até você um tema muito importante. Um tema onde o Senhor Jesus, ele garante a você a vitória. Mas você precisa não ser apenas ouvinte. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas, elas querem achar bonito, elas querem ouvir, mas elas não querem obedecer. Quando você não obedece, você deixa de ser abençoado. Quando você não dá ouvido à voz de Deus, faz com que você deixe de alcançar o seu objetivo. Deus, ele promete aos seus filhos tudo de bom, mas é necessário que o Senhor Jesus encontre em você a força de vontade para aprender. Eu gostaria de pedir à direção da rádio que colocasse um fundo musical, porque nós vamos começar com um estudo força de vontade. Até porque a força de vontade traz até você a capacidade de aprender. Aprender com Deus é muito fácil quando você quer. Quando você não quer, você simplesmente ouve, como tantas coisas que você tem ouvido aí fora no mundo. Você ouve, mas não obedece. Quando nós queremos de verdade vencer, como eu falei na programação anterior, você é capaz de tudo. De obedecer à voz do médico, dele te receitar um remédio e você obedece a hora certa de tomar. Mas você não obedece aquilo que o Senhor Jesus tem falado para você. De que adianta, meu amigo e minha amiga ouvinte, todos os sábados, você senta, você sintoniza na 107,9, só que você apenas ouve. Mas você durante a semana, é como se você não tivesse ouvido nada. Você começa fazendo tudo ao contrário do que você ouviu. Deus, ele diz: se você quiser, e se você quiser me ouvir, então você comerá o melhor dessa terra. Mas ele falou: se você quiser, então ele te deu o livre arbítrio e também não querer, é a sua vontade. Só que não culpe a Deus pelo teu fracasso, se você não dá ouvido à voz daquele que tem te ensinado. Talvez você, meu amigo e minha amiga, todos os dias tem visto a destruição que o mal tem causado nas famílias, a destruição de tantas pessoas, até inocentes como crianças, que têm sido vítimas da mão do mal. Aí você olha e diz: que terrível, mas não vê também que terrível está sendo na tua vida viver uma vida de aparência. Muitos casais têm vivido uma vida de aparência. E por que não dizer, milhares de pessoas são apenas rostos perdidos no meio da multidão. Mas eu pergunto a você, o que você quer? Só apenas ouvir? Então você sempre vai ver os outros sonhar e realizar os sonhos. E você apenas vai viver de momentos felizes. Porque quando você não coloca a receita em prática, jamais
você alcançará o objetivo que você quer. Deus, desde o princípio, deu o direito de escolha ao ser humano. Mas na realidade, o ser humano, ele também precisa saber o que quer. Como posso eu querer uma mudança de alguém se eu não colaboro fazendo a minha parte? Eu já falei algumas vezes aqui na programação que existem esposas que ela sabe que muitas atitudes suas estão erradas, mas ela não quer corrigir. Você sabe que Deus mandou a mulher ser submissa ao seu marido. A submissão não é para ela aceitar apanhar, não. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que assim como você se submete ao Senhor Jesus, ouvindo a vontade dele e colocando em prática, isso é, se você quer um resultado bom. Você também tem que se submeter à autoridade de Deus, que é o seu marido. Às vezes, muitos casais têm enfrentado problemas, variedades de problemas, e muitas vezes acham que o alvo é culpar um ao outro. Ora, meu amigo e minha amiga ouvinte, como pode um casal dividido vencer as lutas? Se o mal, ele diz, eu tenho paciência para lutar e destruir, por que você, meu amigo e minha amiga, que muitas vezes conhece a palavra de Deus e muitas vezes ainda culpa, é engraçado, né? Mas ainda culpa a Deus pelo seu fracasso, mas não reflete as suas atitudes. Se um casal, ele rema um para frente e um para trás, ambos jamais sairão do lugar. Porque problema, todo casal, ele vai enfrentar. Muitas vezes problemas financeiros, problemas familiares, que muitas vezes é a discordância em educar os filhos, que muitas vezes tem gerado confusão no meio do casamento. É, meu amigo e minha amiga ouvinte, os filhos, eles são a bênção do casal. Porém, eles não vêm para dividir o casal, eles vêm para somar. E até na educação dos filhos, o casal, ele tem que estar disposto a um ouvir a opinião do outro, mas na matéria de educação, os dois têm que ter a mesma visão. Se não houver, também vai gerar problemas. Você sabe que eu já falei muitas vezes que os que pensam, os que não pensam, sempre serão escravos dos que pensam. Porque hoje, até nas nossas atitudes, temos que refletir e saber conviver, tolerar. Eita, Neide, pegou pesada. Tolerar, Neide? Não, eu não posso fazer isso, não. É, meu amigo. Os dedos das suas mãos devem ser tudo de um tamanho só, iguais, perfeitos. Aliás, você que diz que não tolera nada, deve ser perfeita. Mas que eu saiba, meu amigo e minha amiga, perfeito só um, é Deus. E como pode você cobrar algo que você não vive? Ninguém casou para ser infeliz. Todos que casaram têm um objetivo: ser feliz, fazer alguém feliz. Esse é o seu objetivo? Então siga a receita do Senhor Jesus.
Vós, mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos. Porque o mal, ele tem um alvo e ele investe nisso. E você sabe qual é o alvo do mal? Fazer você sofrer. Fazer você pensar que o Senhor Jesus não se importa com você. Talvez, meu amigo e minha amiga, você casou, Deus dizendo assim no teu coração, essa não é a pessoa certa para você. Mas você bateu o pé e casou. E hoje você culpa a Deus por você não saber lidar com o seu direito de escolha. Eu vou deixar você com uma canção. Vai refletindo nisso, meu amigo e minha amiga. Porque decisões erradas trazem resultados errados. Mas Deus jamais te dará uma receita errada. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Fique com a canção, daqui a pouquinho eu volto com você. Estúdio FM. Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marchem. Levanta a vara, estende a tua mão e toca no mar e um milagre verás. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não poupou. Moisés pôde ver a glória de Deus e compreender a voz do grande eu sou. Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou o inimigo caiu. Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou o inimigo caiu. Marcha, igreja! Com autoridade! Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marchem. Levanta a vara, estende a tua mão e toca no mar e um milagre verás. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não poupou. Moisés pôde ver a glória de Deus e compreendeu a voz do grande eu sou. Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou o inimigo caiu. Realmente o sopro de Deus faz qualquer inimigo cair. Até os teus problemas, meu amigo e minha amiga ouvindo. Talvez você, esposa, que está me ouvindo nesse momento, diga: Neide, você não conhece o meu problema. Realmente, eu não conheço o teu problema, mas eu conheço um Deus que tudo pode. Um Deus que com uma pedrinha derrubou um gigante. E se você crê nesse Deus, você tem que entender, meu amigo e minha amiga ouvinte, que o casamento é uma batalha constante. O casamento, ele é uma conquista diária. Todos os dias você tem que estar conquistando um pedacinho.
Às vezes se aborrece aqui, às vezes se aborrece ali. Como nenhum dos dois é perfeito, como eu falei anteriormente, que ninguém é perfeito, perfeito é Deus. Mas nós temos que ter a paciência. Talvez você diga: Neide, eu não tenho paciência. Peça a Deus que Ele te dá. Ele diz: pedis, e se não recebeste é porque pediste mal. Quantas vezes você pede a Deus paciência? Pede a Deus para trazer o teu marido calmo para casa, mas quando ele chega, você se estressa primeiro do que ele. E aí eu pergunto, minha amiga, como é que você identifica uma árvore? Como é que eu olho para uma árvore e sei que ela é um pé de laranja? Pela laranja. Pois jamais um pé de laranja vai dar abacaxi. E às vezes você, meu amigo e minha amiga ouvindo, às vezes até está dentro da igreja, ouve a palavra, mas quando você chega em casa, você não é a luz para o teu marido. Às vezes você pode me dizer: Neide, meu esposo não quer nem saber da palavra de Deus. Ele não quer, e você diz que quer. Então vamos pesar os dois na balança para ver o seu comportamento, o que vai espelhar? O Deus que você segue? Ou o teu comportamento faz Deus balançar a cabeça e Ele faz com que você não consiga nem sequer vencer o problema? O teu comportamento faz com que você não vença o problema. Porque como você vai combater o mal fazendo a vontade dele? Às vezes você diz: eu falei um monte de bobagem. Eu já falei para você, minha amiga, que quando a gente está nervosa, a gente toma um copo com água. Quando está muito nervosa, toma 2. Mas as palavras, depois dela falada, ela não pode mais ser retirada. Ela só pode ser perdoada. E aí vem o grande problema, porque nem todos estão preparados para perdoar. Só perdoa aquele que nasceu de Deus. Então você deve olhar, minha amiga, que não adianta você estar sentada no banco de uma igreja, você ter um cuidado com as suas vestes, você cuida do seu exterior, mas dentro de você, só Jesus. Não adianta, porque para você vencer de dentro para fora, primeiro você vence o problema de fora para dentro. É necessário que você tenha nascido de Deus, para você raciocinar e entender que muitas vezes você ficando calada, você muda a situação. No casamento, existem milhares, muitas vezes, de reclamação um do outro. Mas muitas vezes um não dá o direito do outro falar. E aí começa a dar prioridade à raiva, à decepção, à mágoa. E o mal ele vai só trabalhando. Porque na verdade, o mal ele só consegue trabalhar se você der o material a ele. E quando você, minha amiga, coloca no teu coração a raiva, quando você coloca no teu coração a decepção, e aí você não, às vezes até nem fala, mas dentro de você, você fala tudo que não deveria falar. E aí, você não tem força para orar, porque o poder da esposa está na oração. Nunca estaria na língua, porque a língua ela não tem poder para mudar, mas a oração tem. E você precisa, meu amigo e minha amiga ouvinte, entender que Deus não pode fazer nada se você ouve a palavra e faz tudo ao contrário. A
Amar não é impor o seu direito de razão um ao outro. A mulher, ela precisa amar a Deus e depois amar-se a si mesma. Não se desprezar. Ter o cuidado consigo mesma, até mesmo porque se ela tiver cuidado consigo mesma, ela vai cuidar da sua família. Você sabe que a mulher, ela nunca pode deixar de investir em si mesma. E existe mulher que ela começa a fazer tudo ao contrário do que ela tem ouvido. Ela ouve a palavra para que ela permaneça calada, mas ela fala pelos cotovelos. E ela diz: eu tenho razão. Bem, minha amiga, eu quero lhe fazer uma pergunta. Aonde foi que você viu um herói da fé vencer pela razão? Nenhum herói da fé venceu pela razão. Você sabe que todos os exemplos que o Senhor Jesus nos deu, Ele nos ensinou a perseverar. E às vezes, você ora, levanta dali, o mal arma uma situação e você diz: de que adianta eu orar? De que adianta eu jejuar? De que adianta eu ir para a igreja? Você acaba de invalidar tudo o que você fez. Tudo que você fez, você enterrou. Porque você simplesmente disse ao mal que ele tem razão. E eu pergunto a você: e o que você faz com o sacrifício do Senhor? O Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz, padeceu, para que os seus filhos vivessem felizes. Mas hoje, quantas e quantas famílias se destruindo, e as pessoas até já acham normal. Liga a televisão, vê o repórter, tá lá, uma criança matou a família toda, uma mãe matou as 2 filhas, o outro dizem que matou a mãe e os filhos, e as pessoas começam a achar natural. E elas não percebem que simplesmente o mal, ele tem avançado porque o prazer dele é destruir as famílias. Você vê que o mal, ele tem se apressado para destruir tudo aquilo que Deus criou. Deus criou o jardim do Éden. Lá ele colocou Adão. Mas ele viu que Adão sozinho não ia ser muito bom. Deu Eva. Então ali ele constituiu a família. E ele deu tudo. Tudo do bom e do melhor Eva e Adão tinham. Até que desobedeceram. Que escolheram o seu próprio caminho. E às vezes isso tem acontecido com você, né, minha amiga? Você tem escolhido ser uma mulher rebelde. Ser aquela mulher que mata na unha feito piolho. E você ainda abre a boca e diz assim: ah, ele casou comigo assim, ele tem que me aceitar assim, se quiser assim. E aonde vem a palavra renúncia, minha amada? Você casou para se adaptar ao seu esposo. E você tem que ser o complemento dele. Você tem que ser aquele tempero que vale a pena. Mas eu pergunto, você tem sido esse tempero que vale a pena? Você tem sido uma mulher virtuosa? A Bíblia, ela fala muito. Mulher virtuosa, quem achará? Quem acha ela, achou um tesouro. Mas também fala que o homem que acha uma mulher rinchosa, é melhor ele dormir na barranca de um rio. E às vezes você é aquela mulher que foi ali, orou, pediu, mas chega em casa, começa a reclamar das pequenas coisas. Como eu falei na programação anterior, você é o homem, você é a mulher, tolerância zero. Isso tanto faz o marido como a mulher. Quer achar a perfeição.
Às vezes, não há uma concordância porque não há a tolerância. As pessoas muitas vezes dizem amar, mas trata tão mal a pessoa que ama, até na frente dos outros. E o que não percebe é que essa pessoa que você ama não só se sentiu envergonhada por você tratar mal ela na frente dos outros. Mas aí você já pensou que ela pode cair numa realidade e perceber que não precisa de você? Porque ninguém casou para ser infeliz. E se você casou com essa mulher, marido, deu direito a ela de se expressar. Priorize a sua esposa. Você, mulher, priorize o seu marido. Eu já disse que o Senhor Jesus, ele nos ensina que a prioridade depois dele é a família. É o marido, é a mulher e depois os filhos. Mas se você não cuidar, você pode perder. E aí você que se acha que tem tudo, você pode chegar uma hora e não ter simplesmente nada. A instabilidade no casamento não está nos anos que você tem de casado, e sim na tolerância um para com o outro. Um tem defeito, o outro também tem. Então, se um tem que tolerar, o outro também tem que tolerar. Se um tem que ter paciência, o outro também tem que ter paciência. Porque quando a gente diz que ama, o amor, o que é o amor? Você vê tantas pessoas falar de amor, falar tanto de amor. Mas o que é o amor? O amor, ele é uma força que não acaba. Tudo suporta. Mas às vezes, simplesmente por um pano que caiu no chão, você diz que já não suporta mais. E aí você diz que também ama. Afinal de contas, que amor é esse que não tolera falhas? Eu me lembro de uma vez que eu vi uma camisa com uma estampa que eu dei muita risada. Porque era um banco, uma caveira sentada no banco e tinha assim: a mulher em busca do homem perfeito. E isso tanto é para a mulher como para o homem. Nunca vai haver perfeição, porque perfeito é Deus. Não é você, meu amigo e minha amiga. Você sabe que se você casou, você tem que entender que você não está mais só. Com aquele papel que você assinou, você adquiriu uma responsabilidade de fazer alguém feliz. Você simplesmente casou para andar como se você fosse solteiro. Existe casal que um anda do lado, outro anda do outro. Às vezes eu observo muito isso. Porque assim, você olha e você vê que os casais na rua, é difícil andarem de mão dadas. Eles andam um do lado, outro do outro. E às vezes até se xingam no olhar. Mas isso faz com que a cada dia a instituição família seja uma instituição desvalorizada. As pessoas pensam que pode casar hoje, pode descasar amanhã, e pode casar depois, e pode descasar de novo. Como se a vida fosse uma brincadeira. O que as pessoas não sabem é que ela pode destruir alguém a partir do momento que ela trata mal a pessoa que ama, que ela não valoriza a pessoa que ela diz que ama. Ela pode estar enterrando a pessoa que ela diz que ama. Quantas pessoas já morreram e não tiveram a oportunidade de ser felizes? Porque simplesmente não lutaram. Não fizeram de Deus o seu guia. Porque quando você faz de Deus o seu guia no seu casamento, a blindagem no seu casamento é inevitável. Se você tem força de vontade de buscar em Deus a bênção para o teu lar, Ele é capaz de fazer uma retrospectiva, fazer você analisar os pontos que você precisa mudar e aquilo que você precisa cuidar mais. Jamais você terá uma joia e vai deixar ela de qualquer maneira. Então a família é uma joia
que precisa ser cuidada. Talvez hoje você disse que encontrou defeito no teu marido e que quer descasar. Talvez você, marido, disse que encontrou defeito nessa mulher e quer descasar. Mas lá na frente, se você quiser casar de novo, você vai perceber que a falha não estava na pessoa que você casou, e sim no seu egoísmo de não querer mudar. Você que diz que não está errado, você é a pessoa que mais deveria analisar o quanto você precisa mudar. Eu vou deixar você com uma canção, inclusive eu quero oferecer ela a todos os nossos amigos do Facebook, quero oferecer ela a todos os ganhadores de alma, a todos aqueles que dizem assim, eu amo e que eu quero realmente ser feliz e que eu vou dar ouvido ao que Deus tem falado. Eu tenho certeza que se você der ouvido, Deus ele vai te abençoar. Eu quero mandar um abraço forte à dona Josefa Francisca Xavier, que eu sei que ela está me ouvindo nesse momento. Quero mandar um abraço à minha amiga Karime, à minha amiga da Paz. Quero mandar um abraço para a minha amiga Joedna, minha amiga Valéria, Simone e a todos que estão ligadinhos pelo Face. Quero mandar um abraço à minha amiga Marília e a todos que estão ligados na 107,9. Ouça essa canção. Estúdio FM. Faz um carinho, me aqueça em seus braços, me empresta teu ombro, para que eu possa chorar. Sem você não sou nada. Meu caminho é incerto, longe de você. Se andei tão errante, é porque não sabia você sofria por me ver assim. Já nem sei quantas vezes errei, mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela que um dia você morreu por mim, Jesus. Mas jamais esqueci da cruz, pois foi nela que um dia você... É linda, né, gente, essa canção? É muito bonita. Jesus realmente, ele morreu por cada um da gente, mas quantos não tem dado o devido valor, né? Não tem dado o devido valor ao sacrifício que ele fez. Mas vamos tornar ao que estávamos ouvindo e aprendendo. Muitas famílias, eles têm enfrentado um grande problema. Você sabe que a palavra de Deus, ela diz que o homem e a mulher deixará seu pai e sua mãe, se unirá e se tornará uma só carne. Mas você sabe que um problema que tem sido muito comum nos casamentos
tem sido o envolvimento dos parentes. Muitas vezes, o casal, que com certeza ninguém é perfeito, às vezes há um aborrecimentozinho, isso é uma coisa que acontece realmente. Porém, o casal ele tem que saber resolver os seus próprios problemas sem envolver os parentes. Você vê que quantas famílias já se destruíram por interferência de parentes. Porque começam a discutir e aí é claro, quem é parente dela vai punir por ela e quem é parente dele vai punir por ele. Tá errado? Não. Pela lógica, é claro que um vai querer punir pelo que é da família. Porém, quando a palavra de Deus fala deixará, está dizendo que quando você casa, você e sua esposa constituiu uma família. E ali, ninguém pode meter a colher. Você tem que ouvir o ensinamento do Senhor e colocar em prática dentro da sua casa. Uma vez eu me lembro que eu falei aqui na programação que tem aquela mulher que ela se desentende com o marido e ela passa 10 dias, 15 dias sem falar com o marido, sem fazer almoço para ele, sem lavar a roupa dele. E aí, esposa, o mal ele vai tendo o material que ele adora, é aquele tempero que para ele é indispensável. Como eu falei antes, você pode até estar dentro da igreja ouvindo a palavra e você critica o seu marido porque ele não é assim frequentador da casa do Senhor, mas você com as suas atitudes se torna pior do que ele. Porque ele pelo menos ele não ouviu e você está ouvindo e está colocando em prática o quê? Na verdade, você está sendo alguém que está escandalizando ainda mais o nome de Jesus. Você passa 15 dias sem falar com ele. Você pega os seus filhos, bota na cama para ele dormir na sala. Você deixa de fazer almoço e diz assim, se você quiser você faça. Mas aí você está deixando de servir aquele que Deus constituiu como autoridade sobre você. Quando a mulher ela obedece ao marido e ela faz de tudo para agradar o marido, ela está fazendo para agradar a Deus. Porque Deus se agrada que ela agrade ao marido. E aí, quando os dois, vamos supor que se aborreçam, senta e conversa. Porque se um vai para a casa de mamãe e conta a mamãe o que... Vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Maria e João, um exemplo. Aí, Maria e João se desentenderam e Maria correu para a casa da mãe e contou o que João fez. Aí a mãe já ficou com raiva de João e contou para o marido, que é o pai de Maria. E aí o pai de Maria vai tomar satisfação com João. E aí começa a contenda. E você não sabe que, na verdade, o mal ele arma uma arquibancada para ver a festa. Qual festa que ele quer? A briga. A dissensão entre a família. Porque o que o mal quer é exatamente isso. Quando Maria e João se tivessem conversado em casa, na sua recâmara, que é o lugar sagrado, e tivesse chegado a um entendimento. Às vezes é tão difícil de você pedir uma desculpa, né? Eita que dor, eita que dor. Pense numa dor do orgulhoso, que não aceita pedir uma desculpa. Pense numa dor, ai, 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 ai. Porque ele é tão orgulhoso, que ele não sabe que quando ele fere a pessoa que ele ama, ele está ferindo ele mesmo. Também a mulher, quando ela fere a pessoa que ela diz que ama, ela está ferindo ela mesma. Porque um faz parte do outro, deixará se tornará um só.
Na igreja, você é aquela mulher calma. Você é aquela mulher que quem olha pra você... E pior ainda é quando estão os dois, né? Porque os dois na igreja... Mas quando sai dali... Olha, gente. Eu digo uma coisa pra vocês. Eu estou agora olhando para os dedos da minha mão. E eu sei que os meus dedos jamais seriam iguais ao do meu esposo. E sei que ele não é igual a mim. Porém, eu casei com ele. E porque eu casei com ele, que não é casei com a família dele, viu, gente? Isso é algo que daqui a pouco eu vou falar. Porque tem pessoas que começam, vamos supor, o casal se desuniu, aí já mora atrás da casa da mãe, né? Aí vem a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o primo, a prima. Gente, o casal, ele precisa se entender os dois. Não precisa disso, porque aí o mal, ele sente o prazer de fazer a festa. Você vê que quando há discussão na família, não precisa nem ser só de marido e mulher, não. De irmão, tem aquele irmão que é mais arrogante, é mais prepotente, acha que é o dono da verdade, acha que pode menosprezar, humilhar e ofender a todo mundo. E pensa que um dia ele não pode ficar sozinho. Porque ninguém é obrigado a aguentar todo mundo. Talvez você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, o seu problema não é com seu marido. Mas às vezes você gosta de humilhar os seus irmãos, parentes. Você se sente que não precisa de ninguém. Eu digo uma coisa para você: todo mundo precisa de todo mundo. E feliz daquele que tem sempre alguém do lado para auxiliar. E você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo nesse momento, talvez o Senhor Jesus já mandou você pedir desculpa, já falou no teu coração para você reconhecer o teu erro. Mas dói muito, né? No orgulhoso dói. Pense como dói. Pedir desculpa dói, reconhecer o erro dói. Dói, olha, é uma dor grande. Porque o coração dele sempre esteve longe de Deus. O coração dela sempre esteve longe de Deus. O orgulhoso, gente, você sabe como é que ele termina? Sozinho. Daqui a pouco eu vou falar sobre aquele marido que casou uma vez, fazia tudo errado. Aí ficou sozinho, pediu misericórdia a Deus. Deus foi e presenteou ele com uma esposa, ou Deus presenteou ela com o marido. Aí eles continuam fazendo tudo errado de novo. E não reconhece que o seu orgulho, a sua prepotência, está levando à sua própria destruição. Até quando? Até quando, meu amigo e minha amiga ouvinte, você vai ter do seu lado a pessoa que você diz que ama, isso é o marido, isso é o parente, e você não vai valorizar? Ninguém é de ninguém, nem ninguém é para sempre. Quantas pessoas já perderam pessoas que amavam? Eu já perdi. Eu já perdi pessoas que nunca pude esquecer. Mas até hoje, o que eu aprendi através dessas pessoas, com Deus falando através dela, eu coloco em prática. E você, tem feito o quê? Até quando o seu orgulho não vai permitir você ser humilde e admitir que precisa mudar? Eu vou deixar você com uma canção para você refletir sobre isso. Porque talvez essa seja a última oportunidade que você está tendo de mudar. De chegar perto do teu marido, de pedir desculpas. E você, marido, de pedir desculpas a essa esposa. Talvez você diga: minha amiga Neide, vai doer. Ai, vai doer. Vai. Dói mais ainda no Senhor Jesus por ter sacrificado por você e você não valorizar o que Ele te deu. Fica com uma canção. Daqui a pouco eu volto. Estúdio FM. Nosso Deus é um Deus tremendo, é Deus forte e poderoso, é eterno e supremo.
destrói cadeias, quebra as muralhas, Ele é fiel. Se estás atribulado e parece não ter mais saída, não tem, mas Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e entrou numa fornalha só para livrar o povo seu. Deus não falha e nunca falhou, Ele permanecerá fiel na tua vida. Ainda que tudo pareça perdido, Ele está contigo, Ele prometeu e vai te dar vitória. Basta apenas confiar, porque Deus não vai falhar na tua vida. Deus não falha e nunca falhou, Ele permanecerá fiel na tua vida. Ainda que tudo pareça perdido, Ele está contigo, Ele prometeu que vai te dar vitória. Basta apenas confiar, porque Deus não vai falhar na tua vida. Se estás atribulado e parece não ter mais saída, não tem, mas Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e entrou numa fornalha só para livrar o povo seu. Deus não falha e nunca falhou, Ele permanecerá fiel na tua vida. Ainda que tudo pareça perdido, Ele está contigo, Ele prometeu e vai te dar vitória. Basta apenas confiar, porque Deus não vai falhar na tua vida. Deus não falha e nunca falhou, Ele permanecerá fiel na tua vida. Ainda que tudo pareça perdido, Ele está contigo, Ele prometeu e vai te dar vitória. Basta apenas confiar, porque Deus não vai falhar na tua vida. Basta apenas confiar, porque Deus não vai falhar na tua vida. Inclusive, eu quero parabenizar todas as autoridades eclesiásticas que têm no seu coração o desejo de ganhar alma para o Senhor Jesus. Aliás, esse desejo deveria estar no coração de todos os seres humanos, porque aquele que salva uma alma, ele é abençoado, com certeza. Então eu gostaria de mandar um abraço a todos os membros da Casa do Senhor Jesus, a todos os ganhadores de almas e a todos que fazem a obra de Deus, os obreiros. Um abraço a todos os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus. Um abraço a todos os pastores e esposas, a todos aqueles que vestiram a camisa do Senhor. E eu gostaria também de mandar um abraço a todos os aniversariantes do mês de setembro. Que Deus abençoe a todos vocês. Saiba que cada ano que se completa é para a gente refletir o que a gente tem plantado de bom, o que a gente tem feito para que a gente possa vencer. Tem os aniversariantes aqui, a Luzca Nair, Raquel Nobre Santos, Vital do Rego Filho, também está fazendo aniversário, Maria Kelly Araújo, Adriana Mariano, enfim, a
todos os aniversariantes do mês de setembro. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa a cada dia ser com vocês, os fazendo ser vencedor, né? Mas eu gostaria de voltar ao alvo do que eu estava falando. Você sabe que desde o início, quando Deus criou tudo de bom, né, gente? Porque Deus só fez o que é bom. O mal, ele criou o orgulho. E esse orgulho, muitas vezes, como eu falei agora há pouco, ele tem destruído tantas pessoas, né, que não aceitam voltar atrás e pedir até mesmo uma desculpa. E esse orgulho, ele coloca no seu coração uma sensação de bem-estar, que você não precisa pedir desculpa. Você diz que as pessoas têm que aceitar você do jeito que você é. Como se as pessoas fossem obrigadas a aguentar a sua prepotência. E no casamento, isso acontece muito. Você vê quantos casais já se separaram porque a tolerância é realmente zero. Não aceita. Tem marido que, se a mulher ela fizer 99,9, ela não é boa. É aquele marido que muitas vezes a mulher trabalha para ajudar ele. E na realidade, embora ela trabalhe para ajudar ele, que se ela ficasse em casa, ele que teria que fazer tudo sozinho, mas ela trabalha para ajudar. Mas ele, mesmo assim, ele esnoba ela. Ele não ajuda ela. Tem marido até que a mulher muitas vezes não trabalha fora, mas tem criança pequena em casa, passa o dia todo correndo. E quando chega à noite, se a criança tropeçar em alguma coisa... As definições de vírus foram atualizadas. Gente, não deixa nada desviar a sua atenção, viu? Que isso é natural. Às vezes, se a criança ela tropeçar em alguma coisa, ele já culpa ela, ele já xinga ela. Ele não lembra de nada do que ela fez durante o dia todo. Ele não pensa que ela correu o dia inteiro para fazer a comida dele, para cuidar da roupa dele. Gente, não é fácil trabalhar fora e trabalhar em casa. Nem é fácil só trabalhar em casa. Então, as pessoas, elas precisam... Toda pessoa, toda mulher, ela quer ser valorizada. Ela não quer ser colocada no pedestal, não. Não é isso, não. Mas ela quer que você, marido, reconheça. Poxa, se você trabalha, ela trabalha, se você pode ajudar ela em algo, não vai arrancar um pedaço de você, não vai fazer você deixar de ser homem, porque você ajudou ela. Ou simplesmente, se você fizer com que as coisas permaneçam no lugar, limpas, você já vai estar ajudando. Isso tem sido um dilema, gente, de muitos casais. Eu, essa semana, por um acaso, atendi uma jovem e ela falou para mim, ela falava com tanta raiva nas suas palavras, que eu falei para ela, você precisa arrancar isso dentro de você, porque ela falou, olha, eu passo o dia todinho, ajeito a casa, eu faço comida, mas ele não valoriza o que eu faço. Quando ele chega, ele pode passar pelo beco, mas ele entra por dentro de casa com os pés sujos de lama. Ele vê que eu limpei a casa final de semana, ele sai com os amigos, quando ele volta, ele faz questão de passar por dentro de casa e deixar a casa toda suja. De limpar o calçado no pano limpo que eu botei na porta de casa. E ela falava assim, ele disse que eu amo mais a casa do que ele. E eu falei para ele que realmente estou começando a amar mais a casa do que ele. Você veja que isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque ela está querendo que ele se acorde para perceber que o que ela faz para ele. Porque, gente, o prazer da mulher, gente, é ver que ela dá conta das suas responsabilidades do lar. Você vê que existem muitas hoje que quer casar, mas diz assim, se você quiser casar comigo, você bota logo uma empregada, porque eu não faço nada. Existe mulher que, infelizmente, é assim.
Mas para muitos maridos é bom assim. Porque muitas vezes ele tem, e o que ele tem, a consciência dele não raciocina para entender que Deus deu a ele uma companheira, não foi uma empregada. Se ele queria uma pessoa para fazer os afazeres, ele poderia contratar uma pessoa, mas ele quis uma esposa, uma companheira. Então, se ele quis uma companheira, ele tem que ajudar. Você vê até as pessoas que trabalham cuidando de uma casa, ela tem que ser valorizada. Tem que ser, gente, porque todo mundo tem o seu valor. Mas, infelizmente, quantos não dão valor? Todo trabalho é digno, gente. E muito digno. Eu digo uma coisa para você. Existe um dizer que dizem que quando você olha para o marido, você vê a esposa. E é uma realidade. Existe aquela esposa que ela não tem prazer de cuidar da roupa do marido. Ela passa a camisa do marido de qualquer maneira. Olha para o marido, está lá 2 vincos na camisa. Todo mundo já sabe que foi quem? A esposa. Se chega na casa dela, vê tudo jogado, vai dizer que foi o marido? Não, vai dizer que foi a esposa. Então, marido, se as pessoas chegarem na tua casa e encontrar a tua casa jogada, quem vai levar nome de relaxado é tua esposa. E aí você nem se sente com isso, né? Aí você diz, eu não devo a ninguém. Você não deve a ninguém. Mas você tem que valorizar essa a quem você deve. Deve sim. Deve porque ela cuida de você. Então, se ela cuida de você, você deve pelo menos a consciência de valorizar o que ela faz. Se você não quer fazer, ajude a preservar o que ela faz. Porque não é fácil. E ainda que a sua esposa não trabalhe fora, ela seja aquela dona do lar que cuida dos teus filhos que ela não fez sozinha. Ou ela fez só? Não, né? Então você ajudou ela a colocar no mundo. E por que agora só ela pode cuidar? Você também tem a obrigação de olhar. Você também tem a obrigação de botar as coisas no lugar. Porque ela não fez os filhos sozinha. Aí você tem o direito de assistir televisão, ela não tem. Você tem o direito de descansar, ela não tem. Quando na realidade, o casamento é uma parceria. E que tipo de parceria é essa? Me desculpe, viu, marido? Um parceiro como esse, eu sou bem sincera, nenhuma mulher quer. A mulher quer um marido que compreenda, que ajude. E que seja aquele marido que valorize, mesmo que ele não faça, mas ele valorize o que a esposa faz. Isso é muito importante, gente. Porque muitos casamentos já se destruíram por causa disso. Existe marido que reclama porque a mulher é organizada. Reclama porque a mulher é limpa, porque a mulher gosta das coisas limpas. Eu não entendo. É claro, gente, que tem que haver o equilíbrio. Isso aí eu digo para você. Tem que haver o equilíbrio. Você também não pode ser aquela mulher chata, que até um pano de prato que cai no chão, você bufa. Ser aquela mulher que só porque deixou um copo na mesa, se bem que o lugar do copo sujo é na pia, e todo mundo sabe disso, né, gente? Existe aquela pessoa que ela desembrulhou aqui um embrulho. Ela sabe que o lugar do lixo é na lixeira, mas ela deixa na mesa. Então, isso é questão, gente, de consciência. Mas eu digo a você, mulher, não vale a pena. Não vale a pena você brigar por coisas banais. Não vale a pena você se estressar. E você chegar ao ponto de dizer que ama mais a casa do que o teu companheiro. Porque a casa, ela não pode te apoiar, mas você precisa do apoio do teu esposo. E você, esposo, ajude aquela que é tua companheira, é tua auxiliar. Eu duvido que não mestre de obra esnobe o auxiliar de pedreiro. Você sabe por quê? Porque ele sabe que se ele não fizer a massa para levar para ele, a obra não sai. Não sai. Então, quando Deus disse que a mulher era uma auxiliadora idônea, Deus disse que era uma mulher capaz. Capaz de auxiliar. Então, marido, não esnobe o que Deus te deu como auxiliar.
Porque um dia você pode procurar e não ter, viu? Um dia ela pode perceber que não precisa de você. E aí o problema vai ser sério. Então valorize. E você, esposa, também. Valorize o seu marido. Deixe coisas banais do lado, de fora da casa. Traga para dentro de casa. Faça com que seu marido, ao chegar em casa, gente, ele encontre um pedacinho do céu. Você sabe o que é um pedacinho do céu? Eu me lembro de um dia que eu estava numa fila. Você sabe que a gente enfrenta, né? Fila para pagamento, fila para um monte de coisa. Eu estava numa fila. E nessa fila eu ouvi um rapaz dizer algo que eu nunca esqueci, gente. Isso fazem, eu acho que quase um ano. E eu não esqueci. Quando ele falou assim, que não tinha prazer de ir para a sua casa. Ele estava conversando com outras pessoas e falou que ele não tinha prazer de ir para casa. Porque antes dele entrar, a mulher já reclamava. Quando ele entrava, ela despejava tudo o que aconteceu. Ela não deixava nem sequer ele respirar. Então ele preferia, ele falou para o rapaz que estava com ele, que dizia assim para o patrão dele: pode colocar meu serviço dobrado. Eu prefiro ficar na empresa trabalhando do que ir para casa. E eu fiquei pensando, gente, sobre isso, porque a casa é o seu refúgio. Eu vou para o trabalho de manhã com meu esposo, mas quando chega o horário de vir para casa, eu respiro. Sem contar que quando você vem para casa, você tem que deixar os problemas do seu trabalho no trabalho. Deixa o pacotinho lá na escada. Quando tu voltar, tu pega, ou no elevador, na portaria, em algum lugar. Não traz para casa, não. Porque se você traz para casa, você estraga seu casamento. Não traz para casa, não. O problema do trabalho, deixa no trabalho. No outro dia, tu resolve. Mas em casa, procure aproveitar a pessoa que você ama. Chegou em casa de noite, ajude ela. Ela está lavando a louça. Varra a casa. A cozinha para ajudar, para adiantar, porque aí vocês vão ter mais tempo para ficar juntos. Sem briga, gente. Sem discussão. Sem acusações. Pode chegar um dia que você procura essa pessoa que você ama e não está mais do teu lado. E aí você vai se lembrar que você teve a oportunidade de blindar o teu casamento e você não blindou. São nessas pequenas coisas, gente, que você cai na realidade para perceber que ninguém é para sempre, não. Olha, pai não é para sempre, mãe não é para sempre. Talvez você, filho, que esnoba a sua mãe, você ainda não percebeu que ela não é para sempre, né? Quando você não tiver mais ela, você vai se lembrar de tudo que ela falou. Você, marido, talvez hoje você esnoba a esposa, um dia você não vai ter ela, e você vai lembrar dos conselhos que ela te dava e você não ouvia. Você já imaginou se ela for primeiro que você e você ficar? Você já imaginou, filho, se a tua mãe for primeiro que você e você ficar? O negócio vai ficar feio pro teu lado, não vai? Porque você teve e simplesmente não valorizou o que tinha. Gente, quando você chega em casa, a casa, ela é um pedaço do céu. Eu passo o dia todinho no trabalho, mas mesmo estando perto do meu esposo, eu sinto saudade dele. E quando eu estou do lado dele, tem os problemas do trabalho? Tem. E muitas vezes, quando eu venho para casa com ele, às vezes eu quero trazer para casa. Mas aí eu me lembro do que eu falo para vocês. E aí eu jogo pela janela do carro. Puf, cai aí. Quando for amanhã eu pego. Porque, gente, eu preciso ter o tempo para o meu esposo. E ele precisa ter o tempo dele para mim. E você que diz que ama, você tem tempo para essa pessoa? Talvez você já trocou tua esposa pelo notebook. Talvez você já trocou tua esposa pelo Face. Talvez você já trocou tua esposa pelos amigos, pelo futebol. Eu só quero ver que no dia que tu estiver sozinho, naquele dia mal, né, que a Bíblia fala que tem, eu só quero ver se o Face vai te socorrer, se o futebol vai te socorrer, se o notebook vai te socorrer. A prioridade é quem você diz que ama. Você ama? Ama mesmo? Será que ama mesmo? Você já refletiu sobre isso? O que você tem dado para essa esposa que está do teu lado? O que você tem dado, mulher, para esse marido que está do teu lado? O que você tem dado, filho,
para tua mãe que está do teu lado o que você tem dado, ou o que você poderia dar e não dá, né? E aí, um dia, você vai chorar por não ter aproveitado o que você tinha do seu lado. Se você olhar para o céu nesse exato momento, muito embora aqui onde eu estou eu não posso ver, eu estou no estúdio, como você sabe, mas se você olhar para o céu, você vai ver um monte de nuvens passando. Elas representam as oportunidades da tua vida que já passaram e você não aproveitou. Elas representam aquilo que você deixou de viver ao lado da pessoa que você ama, da mãe, do pai, do marido, da esposa. Representa o desprezo que você fez pelaquela pessoa que sempre te amou. Fique com a canção. Me deu até vontade de chorar, sabe, gente? Porque eu digo uma coisa para você. Eu não, o céu ganhou a alma da minha mãe. Mas hoje eu não sinto minha mente me cobrar de nada do que eu poderia ter feito para ela e que eu poderia não ter feito. Eu sei que ela se foi, mas eu sei que ela está melhor do que se estivesse aqui, porque se ela estivesse aqui eu estava cuidando dela. E você pode dizer isso em relação à tua esposa? Que se ela for hoje, você fez tudo o que poderia ter feito por ela? Você, esposa, se você for hoje, teu marido for hoje, você pode dizer que fez tudo o que poderia ter feito por ele? Você, filho, se tua mãe for hoje, ela pode, viu? Ela não é tua. Você fez tudo o que poderia ter feito por ela. Quantas vezes você já fez essa mulher chorar, marido? Quantas vezes, filho, você já fez essa mãe chorar? Pense nisso. Fique com a canção, daqui a pouco eu volto. Estúdio FM. Quando eu te vi a primeira vez, meu coração bateu mais forte. Eu vi em você alguém especial. Quando te falei, logo percebi, você era tudo que eu queria, tudo que sonhei, que pedi a Deus. É mais que um sonho, a nossa união. Somos felizes, vivendo como irmãos. Felicidade, bonança, quando Deus se faz presente na aliança. Quando eu te vi a primeira vez, Coração bateu mais forte, eu vi em você alguém especial. quando te falei, logo percebi. Você era tudo que eu queria, tudo que sonhei, Que pedi a Deus. É mais que um sonho, a nossa união. Somos felizes, vivendo como irmãos. Felicidade, bonança, quando Deus se faz presente na aliança.
gente? Desculpa, eu me emocionei um pouco. Mas eu digo uma coisa para você. É sempre bom a gente refletir. Eu reflito muito. Porque uma coisa é você falar para a pessoa que você ama que ela tem que mudar. Outra completamente diferente é a pessoa descobrir que ela mesma precisa mudar. Às vezes uma simples atitude, um ajuste, né? Faz você perceber como é bom ter ao lado essa pessoa que você diz que ama. Talvez você ainda não parou para pensar e refletir o que a sua esposa pensa de você, marido. Talvez todo mundo te elogia na rua, no teu trabalho, na vizinhança. Mas eu pergunto, como você é de verdade? A aparência engana muito, né? Às vezes só a esposa sabe. Só na verdade a esposa conhece. É por isso que eu digo que não existe amor à primeira vista. O amor, ele é conquistado dia após dia. Quando você casa, que abre as caixinhas de surpresa. O teu marido, quando namorava você nunca estava assanhada perto dele, né? Quando ele chegava, você estava de cabelo escovado, unha feita, isso e aquilo. Você nem sequer dava um arroto perto dele porque você tinha vergonha. Mas quando casa, a caixinha de surpresa se abre, tanto dele como dela. Mas muitas pessoas preferem conviver com aparência. Ela é aquela pessoa que tem nome de que está viva, mas, meu Deus do céu, não é nada daquilo que aparenta. Às vezes, todo mundo na rua diz assim, mas fulana, como tu tem sorte, como teu marido é bom para tu. E a coitada da esposa faz, meu Deus, se ela soubesse o que eu passo em casa. Olha como ele é bom para você. E a esposa fica, realmente, ela não tem nem o que falar. Ela não tem nem como falar. E muitas vezes ela chora sem que o marido nem sequer perceba. Ele tem tanto tempo para ela que quando ele chega na cama, ela já chorou e dormiu. Porque o tempo dele é para outras coisas. Eu digo para você, marido, não priorize outras coisas. A prioridade é tua esposa. Nem os filhos são a prioridade no casamento. Porque eles vão casar. Às vezes você trabalha de morrer para criar um filho e ele não valoriza o que você faz. Ele te responde. Eu estava ouvindo essa semana, fugindo um pouquinho aqui do assunto, gente, mas eu já volto para aqui, viu? Mas eu lembrei de algo muito importante. Eu estava viajando com meu esposo a trabalho ontem e o pastor ele estava fazendo uma pregação. E tem uma programação na rádio, né, que é Acorda Preguicinha, e o pastor ele estava falando para os filhos que os filhos deveriam honrar pai e mãe, não responder. Na minha época, eu nunca respondi a meu pai e minha mãe. Porque quando eu me lembro que na minha casa tinha um quintal enorme. Às vezes eu estava ali, cada dia um limpava. Era uma escala. E não tinha que reclamar, não. Hoje, se você pede para o filho na padaria buscar pão, ele sai remungando. Ele sai respondendo. Ele dá desculpa para não ir. Quando na realidade isso é desonrar pai e mãe. Respondeu. O filho sábio, ele nunca responde ao pai, porque ele sabe que deve honra ao pai e à mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. E o pastor estava pregando sobre isso. Honra teu pai e tua mãe. Isso está na Bíblia. Eu me lembro que quando eu fui casar, eu já tinha minha casa, eu tinha tudo. Mas quando o meu esposo falou em casamento, eu falei, vai falar com meu pai. Hoje você já não vê isso. As pessoas se juntam, pronto, e nem avisa, nem conversa, nem nada. Não há aquele respeito. Os filhos namoram, enganam o pai, enganam a mãe. E não há aquele respeito devido. E isso, gente, há uma prestação de conta, viu? Mas vamos voltar para o assunto aqui. Uma coisa que eu queria falar,
antes de eu concluir o estudo, que daqui a pouco eu vou ler a cartinha de amor. Nunca, esposa, provoque ciúme no seu marido, ainda que seu marido seja aquele homem que vive de aparência, seja aquele homem que não reconhece você, não elogia você, porque quem não gosta de escutar, né, que tá bonita, né? Eu gosto de ouvir do meu esposo. Olhe, se eu me arrumar, pode todo mundo dizer que eu tô bonita. Se ele não falar, pense, viu? Para mim não adiantou nada. Se eu escovar o meu cabelo, minhas colegas me encontraram, como tá bonito teu cabelo, e ele não disser nada, meu Deus, para mim não adiantou nada. São 2 elogios que eu gosto de ouvir. É o do meu esposo e do meu filho. Quando diz que eu tô bonita, eu me sinto realizada. Então, às vezes, esposa, o teu marido, ele não é aquele que te elogia. Mas você procura chamar a atenção de outras pessoas para fazer ciúme ao teu marido. E isso é do diabo. Eu ia dizer que isso é do mal, mas eu resolvi dizer o nome do mal, que você sabe qual é, né? Isso é do diabo. É ele que quer que você faça isso. Você precisa entender. O marido precisa entender que o fracasso faz a pessoa admitir que precisa mudar. Mas você precisa entender que não é provocando ciúme no seu marido que vai fazer ele te perceber. Eu sempre digo à esposa que ela tem que ser um tempero que não é achado em lugar nenhum. Ela precisa aprender a se comunicar com seu marido. E assim se tornará o cordão de 3 dobras. Quem diz que o amor acabou é porque nunca provou do amor, ele jamais acaba. Preserve o seu casamento fazendo sempre um dia ser melhor que o outro. Na casa da fina joia, no seu lar, é um pedacinho do céu. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. O teu marido tem que encontrar na tua casa, esposa, um pedacinho do céu. Tem que encontrar aquele tempero que não tem lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu já falei sobre o tempero. Você, esposa, precisa ser esse tempero diferente. O homem prudente, ele sempre estará vigilante. É tão difícil encontrar um homem vigilante. Fazer de sua esposa a sua prioridade, zelando, compreendendo, elogiando, por que não? Reconhecendo ela. O marido deve sempre preservar a confiança da mulher e nunca permitir dar vaga ao mal, pois ele só entra se encontrar brecha, viu, marido? Você que gosta muito de ser galanteador, eu digo para você, Deus não se agrada disso. O que adianta você sonhar com o que é dos outros? Essa é a pior falha do ser humano. Esse é o pior defeito que um homem ou uma mulher pode ter: desejar o que não é seu. Quando você deseja o que não é seu, saiba que o mal está dentro de você. Saiba que o mal habita dentro de você. Você, mulher, que deseja o marido de outra, coitada de você. Além de você ser tiquinho, você sabe o que é tiquinho? Tiquinho é aquela coisinha pequenininha, aquele besourinho que a gente esmaga. Você sabe o que é isso? É você desejar o que é dos outros. Você é pobre. Não deseja o que é dos outros. Peça a Deus que Deus te dá. Te dá algo teu, não o que é dos outros. É igual a você, marido, que deixa de enxergar a bela joia que você tem em casa para olhar para aquela que todo mundo toca, todo mundo lambe, todo mundo pega. Você também é tiquinho, viu? Tiquinho do mesmo jeito. Porque você é pobre, que não enxerga a beleza que está do teu lado. Deus criou a união. O diabo criou a separação. Deus criou o amor e o diabo criou o ódio. Porém, o amor é mais forte do que a morte, porque Deus assim o abençoou. Eita, gente.
Por aqui termina o estudo de hoje, força de vontade. Acredite, mulher. Se você quiser, você pode ser um tempero, uma iguaria, que não vai se achar em lugar nenhum. Vai ser aquela iguaria que teu esposo ele pode ir para qualquer lugar do mundo, mas ele não vai querer o tiquinho. Ele vai saber que em casa o tempero é diferente. É um tempero abençoado. Tá certo, esposa? Eu vou deixar você com uma canção, em seguida eu volto com uma cartinha de amor. Eu quero mandar um abraço muito forte para minha amiga Ionara. Vi a sua foto com seu filho é lindo. Eu não conheço pessoalmente, mas seu filho é belo. E você sabe que eu amo você como uma filha. Quero mandar um abraço para minha amiga Leandra, que também tenho como uma filha. Que Deus a abençoe ela. Juízo. Quero mandar um abraço para minha amiga Ana, que sempre será minha amiga. Mas eu quero dizer para todos os meus amigos, que se você quer ser meu amigo, não pense que eu vou passar a mão na sua cabeça quando você estiver errado. Não pense isso. Porque Deus falou, fala a verdade e não te cales. E eu não vou ser cobrada jamais por ver que você está indo para o abismo e eu vou cruzar os braços. Vou não. Vou puxar você nem que seja pelos cabelos. Pode ter certeza disso. Fique com a canção, daqui a pouco eu volto com você. Estúdio FM. Maravilhoso é o amor de Deus por nós. Palavras não conseguem expressar tão grande amor. As riquezas insondáveis do universo deste amor encontraram meu coração. Eu andava tão só. O amor de Deus vai infinitamente além dos céus. Vai infinitamente Do que eu possa imaginar. Eu sei que nada poderá nos separar do amor de Deus. ou desviar os nossos passos. Dos seus caminhos. Eu sei que nada poderá Nos separar do amor de Deus ou desviar os nossos passos. dos seus caminhos. Maravilhoso o amor de Deus por nós. Palavras não conseguem expressar Tão grande amor. as riquezas insondáveis do universo desse amor. Encontraram meu coração. Eu andava tão só. O amor de Deus vai infinitamente além dos céus. Vai infinitamente
seus caminhos. Eu sei que nada poderá me separar do amor de Deus ou desviar os nossos passos Dos seus caminhos. Dos seus caminhos. Nada poderá nos separar dos seus caminhos. infinitamente além. O amor de Deus. O amor de Deus. Estúdio FM. My love, there's only you in my life. As letras jamais poderiam expressar o tamanho do meu amor por você. Olho para tantos os lugares, são lindos, mas nenhum deles é maior que a beleza do teu olhar. O teu amor me fez ver como tudo que Deus criou é lindo e perfeito. Como perfeito é o meu amor por você. Ouço belas melodias de amor. Em todas elas vejo você. Você mora em meu coração. E por que não dizer? É a metade de mim que eu encontrei. Encontrei quando Deus me deu você. Até calada, o meu amor exala o mais belo perfume que me leva aí ao teu encontro. Simplesmente, assim como uma abelha precisa de uma flor, pode ter certeza, eu também preciso de você e desse amor. Assim como a terra precisa do sol e a chuva, eu também te preciso e não posso viver nem um segundo sem você. Eu te amo. I'll be the fool for you. I'm sure. You know I don't mind. Oh, you know I don't mind, 'cause you mean the world to me. Oh, I found in you my endless love. Eu espero que você tenha gostado da cartinha de amor. Eu acho que quem ama todos os dias tem motivo para expressar o seu amor. Porque você nunca deve deixar anoitecer sem você dizer para essa pessoa que você ama, que você a ama. De você dizer para ela o quanto você precisa dela, o quanto você precisa dele, o quanto você precisa e quanto essa pessoa é especial para você. Sabe, até para os amigos, a gente tem que sempre que dizer que é especial. E eu quero dizer para todos os meus amigos que vocês são especiais. Quero mandar um abraço para minha amiga Vilma de Massaranduba. Não posso esquecer da minha amiga Edneta, minha amiga Vilma. Quero mandar um abraço para minha amiga Vilma, que não é daqui da Paraíba, mas eu sei que ela está sempre ouvindo a programação Cantinho do Coração. É minha irmãzinha do coração. Eu quero dizer para ela que se um dia ela vir para Paraíba, ela está nas mãos de Deus, porque eu tenho orado para que Deus a abençoe sempre, viu, Vilma Domingos?
Eu quero que você saiba que você é muito importante. Muito importante para Jesus e para mim também, viu, maninha? Quero mandar um abraço especial para a dona Margarete do Jardim Paulistano, que está fazendo 82 anos. Inclusive a dona Aparecida Amorim, que faz parte do grupo de oração, colocou no Face um bolo, torta, mostrando o que tinha feito para ela. Isso é muito bonito, viu, gente? Que Deus a abençoe muito. Eu achei muito bonito, inclusive é um trabalho muito bem feito. E isso é muito bonito. Saiba que quando a gente faz o melhor, né, eu estou vendo aqui da congregação do Jardim Paulistano, Círculo de Oração, o aniversário de Margarete de 82 anos. Que Deus a abençoe muito. Aliás, que Deus abençoe todos os nossos irmãozinhos da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Universal do Reino de Deus, pois é onde eu congrego e é onde eu aprendi e tenho recebido o alimento que, graças a Deus, não tem me faltado nada. Eu estou muito bem com o que Deus tem me dado na minha casa de oração. E você também, que tem recebido na sua casa de oração, recebido o alimento, valorize por essa porta que Deus abriu, porque nenhuma porta é aberta em vão. E existe uma milhar de pessoas que oram para que uma porta seja aberta. E se foi aberta perto de você ou longe de você e tem como você ir, faça o melhor para Jesus, porque vale a pena, viu? Quero mandar um abraço para o povo da Assembleia de Deus, inclusive Dona Josefa Francisca Xavier, né, que está tomando conta do grupo de oração. Que Deus abençoe ela e abençoe todos que têm feito parte do círculo de oração. Quero mandar um abraço para o povo da Malvinas, que tem acompanhado o Cantinho do Coração, para o pastor que lidera a Igreja Universal da Malvinas, e para todos os servos de Deus, bispos e pastores e obreiros e servos do Deus vivo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Olha, gente, está tão perto do Cantinho do Coração encerrar essa programação hoje, mas antes de encerrar, de chamar você para preparar o seu copo com água, né? Você sabe que daqui a pouquinho tem a oração, e você não deve deixar passar. Nunca a oração é demais. Eu tive um anjo na minha igreja, que hoje ele não está aqui, mas que ele falava assim: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E eu guardei. Como hoje eu tenho um anjo na minha igreja, que graças a Deus, Deus tem usado ele para nos alimentar através da palavra, e ele disse que quem pensa que os outros não pensam, pensa pouco. E eu digo para você, eu guardei isso também. Inclusive, eu vou guardando, né, gente? Vou guardando. Porque quando você ouve a palavra e você aprende, quando eu estou na casa de oração, eu procuro aprender tudo que o Espírito Santo está falando, porque eu sei que é alimento para a minha alma. Você vê que o Senhor Jesus não desamparou Daniel. Daniel, ele foi um homem escolhido por Deus, porque ele se fez escolhido. Daniel, junto com Sadraque, Mesaque, Abednego, eles fizeram a diferença. Eles não se contaminaram. E quantas pessoas hoje têm se contaminado com as coisas desse mundo? Mas você veja que mesmo assim, Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova dos leões. São as lutas que nós passamos. Mas você veja que nenhum leão pôde tocar em Daniel, porque Daniel não estava sozinho. E eu pergunto, você está sozinho? Você é servo da voz que você ouve. Você tem ouvido a voz de Deus? Então a proteção de Deus está sobre a tua vida. Porque o mal não pode tocar na menina dos olhos de Deus, está escrito. O mal, ele se levanta para cair, por um caminho vem contra ti, por 7 fugirá da tua presença. E eu pergunto, o mal tem feito isso diante de você? Porque Deus não impediu de Daniel ser jogado na cova dos leões.
Deus não impediu de Sadraque, Mesaque e Abednego ser jogado na fornalha de fogo, mas o fogo não teve domínio sobre ele. Os problemas não têm domínio sobre aquele que faz a vontade do Senhor. Pelo contrário, os problemas ele fortalece, porque aí nós oramos mais, nós jejuamos mais. Quando nós fazemos a vontade do nosso Senhor, Ele opera na nossa vida. Ele tem operado na sua vida. Porque com a medida, meu amigo, que você medir, você é medido. Se você reclama demais, saiba que o resultado do que você tem é o que você tem dado. Tem sido ruim a tua colheita? Olha a semente que você tem jogado. E se você for capaz, depois dessa oração, peça desculpa à pessoa que você ama. Você, filho, se aproxime da sua mãe. Você, irmão, se aproxime da sua irmã, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Peça desculpa. Volte atrás, porque essa pode ser a tua última oportunidade. Eu espero que você esteja preparando o seu copo com água. Nesse momento eu estou preparando o meu. Inclusive daqui a pouco, gente, vocês vão ficar com a palavra do Bispo Macedo, uma palavra muito importante, porque os filhos de Deus nunca saem da guerra, mas sempre está armado, né? Sempre está em oração. E ele tem sido, assim como Deus usou Moisés para guiar o povo, ele também tem sido um guia. E a palavra que ele vai dar, pode ter certeza, vai te abençoar muito. Ele vai falar sobre recebendo o Espírito de Deus. 2 tipos de pessoas. Derramamento do Espírito Santo. E realmente, há 2 tipos de pessoas, 2 tipos de personalidade, até dentro da igreja. Só que os fracos são aqueles que fazem a vontade do mal. Os fortes são aqueles que dizem assim: eu não desisto do meu sonho. E fazem a vontade do Pai que o chamou. Eu convido você nesse momento para um momento de oração. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, é tão bom nesse momento, meu Pai, entrar diante da Tua suprema presença. Sabe, meu Pai, eu não entro nesse momento na Tua presença para pedir por mim, meu Pai, nem para pedir pelo meu esposo, nem para pedir pelo meu filho, nem para pedir pela minha família, porque eles já estão na Tua mão, meu Pai. Eles fazem tempo que na Tua mão eu tenho entregado noite e dia, e por isso eu tenho visto o resultado, meu Pai, do Senhor. Eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem feito por mim, mas nesse momento, meu Pai, eu oro por essas pessoas e é por elas que eu te peço. Meu Pai, são tantos os que sofrem, Senhor, que não tem sequer um amigo para ajudar. Mas o que essa pessoa não sabe, meu Pai, é que o Senhor é o verdadeiro amigo. Que o Senhor disse na Tua palavra: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Pai, eu oro por essa mulher, meu Pai, que constantemente tem sido humilhada pela amante, humilhada pelo marido, humilhada pelos filhos. Meu Pai, são tantos os que choram nesse momento, meu Pai. São tantas mães que derramam lágrimas pelos seus filhos,
Tantas mulheres que choram pelo seu marido, porque o marido não a valoriza, não compreende, nunca apoia ela, meu Pai. Ó meu Pai, que são tantos os lares que todos os dias, meu Pai, quando ligam a sua TV, só vê destruição. E até eles começam a achar que é natural, meu Pai, porque é acostumado a ver dentro da sua casa as brigas, as contendas. Meu Pai, faz tempo que essa casa é um pedacinho do céu. Meu Pai, mas nesse momento eu te peço por essa mulher que chora, por essa mulher que invoca o teu nome, meu Pai, porque o Senhor disse: vinde a mim. O Senhor disse que não lançaria fora, meu Pai. E o Senhor disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Meu Pai, não tem 2, não tem 3, são várias pessoas que nesse momento oram junto comigo, meu Pai. Pessoas que querem, meu Pai, ser feliz, que não querem passar pela vida sem ter sido feliz, meu Pai. Como aquele homem disse que o triste não é morrer, meu Pai, mas é passar pela vida sem ter sido feliz. Porque quantas pessoas até hoje, meu Pai, não provaram a felicidade. Elas não sabem o que é sorrir, meu Pai, porque tem um casamento de mentira. Tem um casamento, meu Pai, que até mesmo quando vai a uma festa estão juntos, mas quando chega em casa um vai para cada quarto. Meu Pai, é um lar destruído. Eu oro, meu Pai, para o Senhor trazer de volta a paz a esse lar. Faça esse casamento, meu Pai, ser um pedacinho do céu, essa casa ser um pedacinho do céu. Meu Pai, restaura. O Senhor é o oleiro. Restaura, meu Pai, essa mulher. Essa mulher, meu Pai, que vai na igreja, mas quando chega em casa ela não consegue dominar a sua língua. Meu Pai, quando ela chega em casa, meu Pai, ela faz pior do que o marido que não conhece a tua palavra. Como, meu Pai, que ela vai ganhar ele para o Senhor? Se ela não é diferente, se ela não chama atenção com a tua luz. Meu Pai, eu te peço, restaura, meu Pai, esse casamento, restaura essa família, restaura esse lar, restaura esse jovem, essa jovem que ora comigo, meu Pai, para que ele também saiba ter uma boa escolha, para que ele saiba, meu Pai, que o que ele planta hoje é o resultado da colheita de amanhã. Pai querido e Pai amado, eu peço ao Senhor, abençoa todo esse povo que se chama pelo teu nome. Porque o Senhor disse: esse povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, me buscar, eu ouvirei do céu. Então, meu Pai, vem do céu, estenda tuas mãos e traz a tua bênção sobre esse lar. Pai querido e Pai amado, consagra essa água. Meu Deus, que essa água não seja mais uma simples água, mas que tenha a unção do teu Espírito para restaurar. Que o Senhor venha restaurar, meu Pai, esse lar, essa casa, essa família. Que todos eles sejam abençoados pelo Senhor através dessa água. Senhor Jesus, eu entrego todo esse povo em tuas mãos. Todos os nossos amigos que estão ligados pelo Face. Meu Pai, eu abençoo no teu nome o lado de todas as pessoas que me ouvem nesse momento. Abençoa minha amiga Magali, minha amiga Cel, minha amiga Marta, minha amiga Leandra, minha amiga Simone. Oh, meu Deus, abençoa todas as pessoas que estão ligadas nesse propósito de oração. Abençoa a todos, meu Pai, Dona Josefa. Oh, meu Pai, que o Senhor abençoe a da paz. Que o Senhor abençoe a todos, meu Pai. Traga a tua bênção sobre todos que ouvem nesse momento a 107,9. Senhor Jesus, eu entrego todo esse povo em tuas mãos, para a honra, louvor e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.